Querendo ou não, Molecão, tal, fizemos, reformava no final de semana, enfim, compramos lá as maquininhas para poder começar. E aí falou assim, puta, beleza, agora eu tenho um CNPJ. Pô, se eu tenho um CNPJ, eu sou empresário, vou começar e agora eu vou ficar milionário. Aprendi lá atrás o negócio do percentual, não sei o quê, tá tudo certo, vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui. E aí, só que eu não sabia de uma coisa, né, que é muito óbvia, mas a maioria você não sabe, principalmente quando você está começando. Que quando você tem um CNPJ, ninguém te dá crédito, né? Porque eu pensava, dentro da minha experiência toda empreendedora, eu pensei, pô, tem um CNPJ, vou chegar no fabricante de matéria-prima e ele vai chegar, ó, quero comprar matéria-prima, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais. Eu tenho um CNPJ, ele vai me vender, porque eu tenho um CNPJ. Mas na prática não funciona assim, né? Então, pô, primeira compra à vista. Se o CNPJ é novo, não posso te dar crédito. Mas como assim? Eu tenho um CNPJ. E aí começou, falei, puta, agora a gente falou, ferramos, estamos com a empresa aqui montada, estamos com máquina, estamos com os computadores. Na época a gente comprou um fax, que a maioria não sabe o que tem aqui. Nossa, era o supra-sumo da época. Começamos com um fax lá, enfim. Mas a gente tinha um dinheiro aí, aquele negócio de novo de empreendedor, conseguimos convencer alguns lá para poder vender e começamos a girar. Começamos a girar e por aí, enfim, começamos ali, eu até brinco, não começamos do zero, começamos do -1, né? Porque a gente começou, tivemos alguns percalços no meio do caminho. E muito do dinheiro, é muito louco, eu passei por isso, não sei se você também, o dinheiro que eu tinha e que até então eu achava que era o suficiente para começar a empreender, não foi o suficiente. E aí, por quê? Porque talvez com know-how, talvez seria. Mas eu não tinha know-how, então muita decisão errada que fez o dinheiro ir embora, muito rápido. E aí chegou alguns meses depois que eu me vi com uma empresa sem grana, porque todo o dinheiro que eu tinha acabou e aí eu precisei me virar na real. A vida real, de fato, como que ela batendo na sua bunda, a água batendo na bunda e você precisa se virar. E aí eu olho para trás e falo, cara, se eu tivesse a consciência de hoje, talvez eu não teria começado a empreender do jeito que eu comecei, porque eu fui meio kamikaze. Eu também. Só que será que muita prudência é o tempero correto para o começo do empreendedorismo? Por isso que a juventude e o começo do empreendedorismo, eu acho que é uma mistura boa, que você tem energia e imprudência o suficiente para não pensar tanto na consequência. Porque se eu tivesse pensado muito nas consequências para começar, naquela situação hoje, com a cabeça que eu tenho, olhando para trás, jamais seria o momento correto. Porque, bicho, eu fui um kamikaze, alucinado. Larguei o emprego ganhando bem e me atirei no negócio. Mas, cara, foi isso que me trouxe até aqui. Né? Você tem essa percepção também, cara? Que você, olhando para trás, você foi um pouco imprudente ou você acha que foi tudo certinho? Não, fui totalmente imprudente. Na verdade, eu pensava assim, né? Como eu não tinha tantas, vamos dizer, responsabilidades, eu acho que fui imprudente sim, mas eu comecei no momento certo porque eu ainda tinha, acho que o tempo a meu favor. Eu tinha 24 anos ali, eu tinha tempo para poder errar. Exato. Né? De repente eu pensava assim, se tudo der errado, eu posso voltar pro mercado de trabalho e conseguir um emprego e poder fazer. E uma época eu morava na casa da minha mãe. Então tava tranquilo, né? Então, mas se eu também não tivesse começado naquele momento, hoje eu não começaria. Então, talvez até com mais conhecimento, com mais um monte de coisa que a gente adquire na bagagem do tempo. Acho que maturidade. Eu com 34 hoje, se eu fosse ainda CLT, talvez eu não daria o passo. Eu também. Sei lá, não sei se... Eu não sei se eu arriscaria o que eu arriscaria. Até porque você, né, conquista algumas coisas, vai vendo. E quando eu comecei a empresa foi em 2008. Deu aquela crise que deu um monte de coisa e tal. Então... Você começou no olho do furacão. Comecei no olho do furacão. Então foi uma coisa que, era tudo ou nada, né? Dei o all-in ali e falei, vamos fazer esse negócio acontecer. Mas por um lado foi bom porque quando você é mais novo, você tem aquela energia, você também não tem... Porque o conhecimento, ele é bom, por um lado, mas a partir do momento que você começa a ter conhecimento de algumas coisas, fala assim, eu não vou por aqui. Como a gente não sabia se ia ou não ia... Você ia mesmo. A gente ia e acabou que, enfim... Acabamos, né? Fiquei nessa empresa por 8 anos, acho que... Caraca, deu bom então, hein? Não, a empresa saiu do zero, a gente conseguiu ser, né? Conseguiu crescer, fomos para um prédio maior, conseguimos... Né, daria só um podcast só para falar disso daí. Pra falar disso aí. Né, foi E os 8 anos com os 3? Foi os 3.